Na noite em que eu mais me senti sozinho no mundo, eu estava sentado no meio-fio de uma rua quase deserta, com a mesma sensação de que a vida tinha acabado antes da hora. Ninguém atendia minhas ligações, ninguém respondia minhas mensagens, e pela primeira vez eu tive a certeza de que eu tinha virado exatamente aquilo que diziam de mim. Um caso perdido. Foi ali, com o gosto amargo da derrota na boca, que um estranho parou, me olhou nos olhos e fez uma pergunta simples, mas que mudou tudo. Você ainda quer tentar de novo? Até aquele dia, eu já tinha perdido o emprego, o respeito da família e a pouca confiança que eu tinha em mim mesmo. Eu era o assunto sussurrado nos corredores, a piada pronta nos grupos de mensagem, o exemplo que as pessoas usavam para dizer aos filhos: não siga esse caminho. Quando tudo o que restou foram portas fechadas e olhares de pena, eu achei que era só uma questão de tempo, até eu desaparecer de vez. O que eu não sabia é que, muitas vezes, a ajuda que a gente mais precisa não vem de quem nos conhece, mas daquele que entra na nossa vida sem aviso. Eu sempre imaginei que se um dia minha história mudasse, seria porque algum parente se arrependeu ou porque uma oportunidade antiga voltou. Mas não foi assim. O socorro não veio de sobrenome de família, não veio de amigos de infância, nem de gente que dizia me amar. Veio de um desconhecido que não sabia nada sobre o meu passado, mas viu de algum jeito algo no meu olhar que nem eu mais enxergava. E foi justamente por não saber de nada que ele conseguiu enxergar tudo. Hoje, quando eu olho para trás, parece impossível acreditar que aquela conversa rápida, no meio da rua, numa noite qualquer, seria o ponto de virada da minha vida. Eu estava falido por dentro muito antes de ficar falido por fora, e ninguém tinha tempo para isso. Mas aquele homem que não sabia meu nome não perguntou pelos meus erros, pelo meu currículo ou pela minha ficha. Ele perguntou apenas: o que fizeram com você para você ter chegado até aqui? Esta é a história de como eu fui do fundo do poço à chance de recomeçar, não porque alguém resolveu me premiar, mas porque um desconhecido resolveu me ouvir. Quando ninguém mais acreditava em mim, ele apareceu como se tivesse sido enviado na hora exata, com as palavras exatas e a mão estendida que eu já não esperava receber. O que eu vivi depois daquela noite me ensinou que, às vezes, a maior mudança na nossa vida começa em um encontro que poderia ter passado despercebido. Mas não passou. Antes de eu te contar essa história, eu quero te fazer um pedido muito especial. Se você gosta de histórias emocionantes, que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. E aproveita também para comentar lá embaixo de que cidade você está assistindo. Agora, respira fundo e vem comigo até o final, porque essa história pode mexer muito com você. Meu nome é Rafael, e durante muito tempo, a sensação que eu tinha era de que a vida inteira estava atrasada em relação às expectativas dos outros. Quando criança, eu era um menino quieto demais para alguns, distraído demais para outros. Não era o melhor da turma, mas também não era o pior. Eu só era comum. O problema é que, na casa onde eu cresci, ser comum parecia quase um crime. Meu pai tinha sido um jovem promissor no futebol. Minha mãe sempre foi elogiada pelo talento com números. Meus irmãos mais velhos pareciam nascer sabendo o que queriam ser. Eu, não. Eu levava mais tempo para entender as coisas, errava mais, travava mais. E com o tempo, as frases começaram a se repetir como um disco arranhado. Rafael, você não se esforça. Rafael, você não leva nada a sério. Rafael, assim você não vai longe. No início, eu tentava compensar essa sensação de inadequação com esforço. Estudava à noite, fazia cursos gratuitos de tudo o que aparecia, de computação básica a atendimento ao cliente. Eu queria, de algum jeito, provar que eu não era aquilo que diziam. Quando arrumei meu primeiro emprego registrado, como auxiliar numa pequena empresa de logística, achei que, enfim, a maré estava virando. Eu tinha um crachá, um salário simples, mas honesto. E pela primeira vez, ouvi meu pai dizer na mesa do jantar: pelo menos agora ele está fazendo alguma coisa. Aquela frase, que parecia elogio, vinha carregada de um ainda é pouco, mas eu me agarrei na parte boa.
Era o que eu tinha. O ambiente na empresa também não era simples. Eu era o rapaz novo, vindo de bairro simples, com roupas repetidas e um jeito meio inseguro de falar. Os colegas de setor brincavam. Diziam que eu pedia desculpa até para o telefone quando errava um número. Eu ria junto, para não virar alvo fácil, mas por dentro eu sentia o mesmo vazio de sempre. Meu chefe era um homem prático, direto, que não tinha tempo para inseguranças. Trabalho é trabalho, Rafael. Quem sente demais acaba ficando pelo caminho. Ele dizia sem maldade, mas sem perceber que eu já estava cansado de engolir sentimentos demais. Apesar de tudo, eu gostava daquele lugar. Gostava de ter uma rotina. Gostava de acordar e saber para onde eu estava indo. Gostava de ver o alívio da minha mãe quando eu chegava em casa com o vale alimentação e ajudava nas contas. Ela sempre me recebia com um sorriso que tentava esconder o cansaço e às vezes me abraçava um pouco mais forte do que o normal. Eu sei que não foi fácil para você chegar até aqui, ela sussurrava, e era a única pessoa que dizia isso sem me cobrar nada em troca. Mas para o resto do mundo eu continuava em dívida. Amigos de infância começaram a se distanciar, não por maldade, mas porque os caminhos foram se separando. Uns entraram na faculdade, outros abriram o próprio negócio, outros foram morar em cidades diferentes. Eu ficava ali no meio com a sensação de que estava sempre alguns passos atrás. As redes sociais pareciam um mural dos meus atrasos. Fotos de formatura, viagens, festas, conquistas. E eu com meu crachá amassado e meu medo constante de ser mandado embora. O golpe mais duro, porém, não veio do mundo lá fora, veio de casa. Num almoço de domingo, em que a família estendida estava reunida, o assunto, como sempre, girou em torno de trabalho, dinheiro e futuro. Um dos meus irmãos contou sobre uma promoção. Uma prima falou sobre um estágio em outra cidade. E, de repente, alguém perguntou para o meu pai, meio em tom de brincadeira, "E o Rafael, como é que vai?" Ele olhou para o prato, deu um suspiro e respondeu sem perceber o peso das palavras, "O Rafael, a gente ainda está esperando ver para que ele veio." A mesa riu, como se fosse uma piada leve. Eu sorri de canto de boca, fingindo que não tinha doído. Mas aquela frase grudou em mim como um rótulo. Estamos esperando ver para que ele veio. Era como se eu fosse um projeto pela metade, uma promessa que não se cumpriu. Naquela noite, deitado na cama, fiquei repetindo aquilo em silêncio, como se quisesse encontrar uma resposta que justificasse a minha existência. Não encontrei. Com o tempo, essa sensação de ser o que não deu certo começou a afetar tudo. No trabalho, qualquer erro pequeno virava para mim a prova de que meus pais tinham razão. Um pedido entregue no endereço errado, um relatório atrasado, uma planilha mal preenchida. Coisas que qualquer um poderia errar, mas que em mim pareciam confirmar a profecia. Você não leva nada a sério. Eu passava horas repassando mentalmente cada detalhe do dia, tentando encontrar onde eu poderia ter sido melhor, mais rápido, mais esperto. O peso da expectativa virou um companheiro constante. Ainda assim, havia uma parte de mim que não queria desistir. Eu tinha sonhos simples: poder dar uma casa melhor para a minha mãe, pagar um curso técnico, quem sabe um dia ter meu próprio pequeno negócio. Eu não queria ficar rico, famoso, nada disso. Eu só queria deixar de ser o motivo de suspiro dos outros, o "ainda estamos esperando." Só que a vida às vezes parece escolher justamente quem já está cansado para testar até onde o coração aguenta. Quando as primeiras mudanças começaram na empresa, eu nem desconfiei do tamanho da tempestade que estava se formando. Falavam em corte de gastos, em reestruturação, em metas mais apertadas. Eu apertava minha pasta contra o peito, todos os dias, como se aquele simples gesto pudesse segurar o meu lugar. Eu não imaginava que, em pouco tempo, eu não seria apenas mais um funcionário preocupado com demissão. Eu seria apontado como o problema, o erro, o culpado. E, a partir dali, o mundo à minha volta começaria pouco a pouco a desistir de mim. As mudanças na empresa começaram como pequenos avisos colados no mural. Contenção de despesas, otimização de processos, readequação de equipe. Palavras bonitas que, na prática, queriam dizer uma coisa só: gente iria embora. Eu via colegas comentando no café
cochichando sobre quem seria cortado, quem era peça-chave e quem era substituível. Nesses momentos, eu ficava em silêncio, como quem sabe, lá no fundo, em qual grupo provavelmente seria colocado. Mesmo assim, eu fazia força dupla. Chegava mais cedo, saía mais tarde, revisava tudo 2, 3 vezes. Não era só medo de perder o emprego. Era medo de, mais uma vez, confirmar a fama de quem não consegue segurar nada por muito tempo. Foi numa segunda-feira que a bomba caiu. Tinha chovido a madrugada inteira, a cidade estava caótica, trânsito parado, gente atrasada para tudo. Eu cheguei suado, com a barra da calça molhada, mas a tempo de bater meu ponto. Logo na entrada percebi que algo estava estranho. As pessoas não conversavam como sempre. O clima estava mais pesado, olhares cruzando pelos corredores, sussurros. Quando eu sentei na minha mesa, meu colega da frente apenas murmurou: "Você já ficou sabendo?" Antes que eu pudesse perguntar o quê, fui chamado pelo chefe na sala dele. A sala era pequena, mas naquele dia pareceu enorme. Ele estava sentado à mesa, um papel à sua frente, olhos cansados e mandíbula tensa. Ao lado dele, o gerente-geral, que quase nunca aparecia por ali, batia a caneta na mesa com impaciência. Eu entrei com as mãos suadas, o coração acelerado, sem saber ainda de que lado do abismo eu estava. "Rafael, fecha a porta, por favor", disse o chefe. Obedeci, sentindo as pernas pesadas. "Aconteceu um problema sério com as entregas da semana passada", começou o gerente. "Um lote inteiro foi enviado com o endereço errado, o que gerou prejuízo, multa e reclamação de um dos nossos principais clientes." Eu engoli seco, tentando lembrar de algum erro que eu pudesse ter cometido. "Nós verificamos quem foi o responsável pelo lançamento das notas no sistema", continuou, "e todas as alterações foram feitas com o seu login. Aquilo bateu em mim como uma pedra. Eu revirei mentalmente as planilhas, os dias, os horários. Eu sempre confiro 2 vezes", respondi, a voz saindo baixa. "Eu lembro de ter checado aqueles dados. Será que não houve algum problema no sistema? Ou..." O gerente me interrompeu. "O fato é que os registros estão ligados ao seu usuário. Em tempos normais, talvez isso gerasse apenas uma advertência. Mas você sabe como a empresa está. Não podemos sustentar gente que traz risco para o setor, ainda mais em um momento de cortes." Meu chefe, que sempre foi mais humano, respirou fundo e abaixou os olhos. "Rafael, você é esforçado, ninguém aqui nega isso. Nunca foi de má fé. Mas é desorganizado, disperso. E agora esse erro custou caro demais. Eu quis gritar que eu não era distraído, que eu passava noites preocupado com detalhes, que eu tinha certeza de que tinha feito tudo certo. Quis pedir para olharem o histórico, para conferirem se outra pessoa não tinha usado meu login, pedir uma chance de explicar. Mas olhando para aqueles rostos fechados, percebi que a decisão já tinha sido tomada antes mesmo de eu entrar. Então, eu estou demitido? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. A empresa vai te dispensar sem justa causa, com todos os seus direitos, disse o gerente num tom pragmático. Mas a partir de hoje, você não faz mais parte do quadro. Meu chefe me acompanhou até minha mesa. O caminho, que normalmente levava poucos segundos, pareceu infinito. Alguns colegas já sabiam, pelo jeito como me olhavam. Uns com pena, outros com aquela expressão estranha de alívio que só quem tem medo de ser o próximo entende. Recolhi minhas poucas coisas. Uma caneca, uma foto minha com minha mãe na praia, um bloco de notas com rabiscos. Enquanto eu guardava tudo na mochila, ouvi um comentário sussurrado atrás de mim. Também. Ele vivia nervoso. 1 hora ia dar nisso. Naquele instante, a culpa não era apenas profissional, era pessoal. Era como se tudo o que eu sempre ouvi em casa estivesse ganhando um carimbo oficial. Você não deu conta. Voltar para casa naquele dia foi uma experiência silenciosa. O ônibus seguia seu percurso, as pessoas conversavam, mexiam no celular, cochilavam. Eu olhava pela janela e via o mundo continuar, como se nada tivesse acontecido. Para mim, porém, era como se um pedaço do chão tivesse sido arrancado. Eu me perguntava como contaria aquilo para a minha mãe. Como explicar que eu tinha perdido o único emprego fixo que já tive, justo num momento em que as contas mal fechavam. Quando cheguei,
Ela estava sentada à mesa, separando boletos com a calma forçada de quem já se acostumou a fazer mágica com pouco. Sorriu quando me viu. Chegou cedo hoje. Eu tentei segurar o rosto. Mãe, a empresa me mandou embora. Ela pousou o papel na mesa, as mãos tremendo levemente. Por alguns segundos, não disse nada. Depois, levantou devagar, veio até mim e me abraçou. A gente dá um jeito, filho. Eu queria que ela reclamasse, que dissesse que eu tinha falhado, que questionasse o que eu fiz de errado. Talvez fosse mais fácil lidar com a bronca do que com aquele abraço silencioso. Porque, no fundo, eu sentia que talvez não houvesse jeito. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou mais rápido do que eu imaginava. Em pouco tempo, parentes, conhecidos e até vizinhos sabiam que eu havia sido demitido por erro grave. Ninguém se preocupou em perguntar se eu tinha tido chance de me defender. As versões foram surgindo nas conversas de esquina, nas mensagens de grupo. Ele não dava conta mesmo. Uma hora a casa ia cair. Sempre foi meio voado. Numa roda de família no fim de semana, enquanto eu tentava ficar em um canto quase invisível, ouvi um dos meus tios comentar: "Sabe qual é o problema do Rafael? É que ele nunca levou nada com seriedade. A vida trata desse jeito quem só empurra com a barriga." Minha mãe, sentada ao lado, apertou as mãos no colo, mas não respondeu. Eu vi nos olhos dela a vontade de me defender, misturada ao medo de causar mais atrito. Eu próprio comecei a me perguntar se de alguma forma eles estavam certos, se eu tinha de fato sido relaxado sem perceber. A injustiça, quando é repetida muitas vezes, começa a parecer verdade até para quem sofre com ela. As tentativas de conseguir um novo emprego foram, uma a uma, encontrando portas fechadas. Currículos enviados, poucas respostas, entrevistas que não avançavam. Quando perguntavam o motivo da saída do trabalho anterior, eu travava. Tentava ser honesto, sem me queimar, mas sempre via o olhar do recrutador se alterar. Erro, prejuízo, cliente perdido, são palavras que grudam na pele. Aos poucos, amigos começaram a se afastar, alguns por não saberem o que dizer, outros porque, sem perceber, passaram a me olhar com uma mistura de pena e impaciência. Convites diminuíram, mensagens foram rareando. Eu respondia cada vez menos também, com vergonha de não ter nenhuma novidade boa para contar. Era como se eu estivesse ficando invisível, não porque o mundo estivesse vazio, mas porque ninguém sabia mais onde eu me encaixava. Em casa, as contas apertavam. A geladeira passava mais tempo vazia do que cheia. Minha mãe tentava cuidar das coisas como sempre fez, mas o cansaço dela já não era apenas físico. Era um cansaço de alma. Às vezes eu a escutava de madrugada, sussurrando orações na cozinha, pedindo força para os dois. Nunca pediu riqueza, nunca pediu milagre extraordinário. Pedia simplesmente um pouco de paz. O ponto de virada, porém, veio de um lugar ainda mais fundo. Não foi a demissão, não foram as contas atrasadas, nem o julgamento da família. Foi quando eu comecei a duvidar se valia a pena levantar da cama. Eu acordava, olhava para o teto e me perguntava: para quê? Não era drama, não era exagero. Era uma pergunta sincera, nascida de alguém que já não se via útil em lugar nenhum. Um dia, depois de ouvir de um parente próximo que eu precisava parar de fazer papel de vítima e me virar, eu saí de casa sem rumo. Caminhei por ruas que eu nem conhecia direito, deixando os passos me levarem. Era fim de tarde, o céu começava a escurecer, o vento batia frio no rosto. Sem perceber, acabei chegando a uma avenida larga, quase vazia. Sentei no meio-fio, as mãos no rosto, tentando segurar um choro que eu vinha adiando há meses. Ali, naquela calçada sem nome, eu tive a sensação real de que ninguém mais acreditava em mim. Não era só uma impressão. Era um acúmulo de frases, olhares, decisões, silêncios. Eu mesmo, naquele momento, não acreditava mais. E foi justamente quando eu pensei que não faria diferença nenhuma se eu sumisse do mundo, que uma voz desconhecida quebrou o silêncio às minhas costas, perguntando com calma: "Você está bem, rapaz?" Quando ouvi aquela pergunta, "Você está bem, rapaz?", minha primeira reação foi de irritação, não com a pessoa, mas com a vida. Eu não queria conversar,
Não queria explicar nada. Não queria ouvir conselhos prontos de alguém que me veria por 5 minutos e depois seguiria em frente. Sem levantar a cabeça, respondi o automático. Tô sim, só cansado. A voz voltou com a mesma calma. Tem cansaço que um copo d'água resolve. Tem cansaço que é de alma. Qual dos dois é o seu? Aquilo me fez respirar mais fundo. Eu levantei o rosto devagar. À minha frente, em pé na calçada, estava um homem de talvez 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos, barba por fazer, camisa social simples dobrada nos cotovelos, calça escura. Não parecia rico nem miserável. Parecia um daqueles rostos que a gente poderia cruzar todos os dias no ônibus sem decorar. Mas os olhos eram diferentes. Não tinham pressa. Não tinham julgamento. Apenas atenção. Desculpa, senhor, falei, tentando encerrar o assunto. Eu só preciso ficar um pouco sozinho. Ele não se afastou. Em vez disso, sentou no meio-fio, deixando uma distância respeitosa entre nós, como quem diz, não vou invadir seu espaço, mas também não vou fingir que não vi. Às vezes a gente acha que precisa de solidão, ele comentou olhando para a rua vazia. Mas o que mais precisa é só não ser ignorado. Eu fiquei em silêncio. Lá no fundo, aquela frase me atingiu. Não ser ignorado. Era exatamente o que eu vinha sentindo há meses. Ser visto como problema, como peso, como exemplo errado, mas nunca como alguém que realmente precisava ser ouvido. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Rafael. Prazer, Rafael. Eu sou o Augusto. Ele estendeu a mão como se estivéssemos numa situação comum, em um lugar qualquer, conhecendo-nos pela primeira vez. Aquilo me pareceu quase deslocado, mas eu apertei a mão dele. Havia firmeza, mas sem força exagerada. Um aperto simples, seguro. Você mora aqui por perto? Continuou. Eu poderia ter inventado qualquer coisa, mas, por algum motivo, eu respondi com a verdade. Moro a uns 20 minutos daqui, a pé. E o que te trouxe até essa calçada hoje? Poderia ter dito que estava só caminhando, esfriando a cabeça. Poderia ter mudado de assunto. Porém, naquele momento, algo em mim cedeu. Era como se a represa que eu vinha tentando segurar com as mãos começasse a rachar. Tudo, respondi num sussurro. Trabalho, família, contas, eu mesmo. Chegou num ponto em que eu não sei mais onde eu errei. Só sei que se alguém olhar para mim hoje, vai dizer que todo mundo já tinha razão. Ele não fez cara de espanto, nem soltou frases prontas. Apenas assentiu devagar, como quem entende sem precisar de muitos detalhes. Eu já estive num lugar parecido com esse, ele disse depois de alguns segundos. Não exatamente nessa calçada, nem nesse bairro, mas nesse ponto em que você olha para trás e pensa, talvez eu seja mesmo aquilo que dizem. Aquela identificação repentina me despertou curiosidade. E o que você fez? Perguntei, quase sem perceber. Ele deu um sorriso curto sem dentes, mais com os olhos do que com a boca. Primeiro eu chorei. Depois eu pedi ajuda. Não para quem eu achava que devia me salvar, mas para quem estava disposto a me ouvir. A diferença é grande. As palavras "pedi ajuda" ecoaram em mim com um peso estranho. Eu vinha há meses me sentindo alguém que só dava trabalho. As poucas vezes em que tentei pedir auxílio, ouvi broncas, conselhos duros, ou a velha frase, cada um com seus problemas. Pedir ajuda tinha virado para mim quase um sinônimo de humilhação. Ninguém quer ouvir a mesma história de fracasso pela 1000ª vez, eu disse com um riso vazio. As pessoas se cansam. Augusto virou o rosto para mim, sério. As pessoas se cansam de justificativa, mas não se cansam de verdade. São coisas diferentes. Eu não sabia exatamente por quê, mas a partir dali comecei a falar. Não contei tudo de maneira organizada, como se estivesse num consultório. As palavras saíam misturadas. Demissão, erro no sistema, olhares de reprovação, frases de família, noites acordado, currículo sem resposta, a sensação de ser o último da fila em qualquer lugar. Augusto não interrompia, não corrigia, não fazia cara de "já sei como termina", apenas escutava. Em certo momento, eu percebi que estava com os olhos molhados, a voz falhando, sem conseguir mais enfeitar nada.
Foi quando eu disse, quase como um desabafo para mim mesmo: a verdade é que eu não vejo mais sentido em tentar. Eu levanto e penso: para quê? Parece que eu tô no meio de uma corrida em que todo mundo já cruzou a linha de chegada e eu ainda tô amarrando o cadarço. Ele respirou fundo. E em algum momento da sua vida, perguntou, alguém te ensinou que você só tem valor se for o primeiro a chegar? A pergunta me pegou de surpresa. Eu não respondi na hora. Em vez disso, flashes vieram à mente. Meu pai falando das conquistas dos outros, parentes comparando meus irmãos comigo, professores dizendo que eu podia mais, mas não me esforçava o suficiente. Era como se desde cedo tivessem ligado um cronômetro invisível sobre mim. Eu só sei que ninguém mais espera nada de mim, eu disse. E eu comecei a achar que talvez seja melhor assim. Menos gente decepcionada. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, falou com uma calma firme, olhando não para mim, mas para a rua. Rafael, existe uma diferença muito grande entre ninguém espera nada de mim e eu não tenho mais nada para oferecer. Uma coisa é o olhar dos outros. Outra é o que ainda está vivo aí dentro, por menor que pareça. Naquele momento eu quase ri. Vivo? Dentro de mim? Eu me sentia mais perto de uma cinza apagada do que de qualquer fagulha. Ele então virou-se de vez para mim. Me diz uma coisa sem pensar muito. Qual foi a última coisa que você fez na vida que te deu uma sensação de é isso, eu sou bom nisso? Não precisa ser grande. Pode ser algo pequeno. A pergunta me pegou desprevenido. Eu procurei num passado recente e não encontrei nada. Tive que voltar mais longe. Acabou vindo à memória uma lembrança simples, eu ajudando um colega de trabalho com um sistema, explicando com paciência passo a passo. Ele, no fim, me agradecendo com um sorriso sincero e dizendo: se você tivesse sido meu professor, eu tinha aprendido muito antes. Eu gostava de ajudar os outros a entender as coisas, respondi devagar. No trabalho, sempre que alguém não sabia mexer em alguma planilha, vinha falar comigo. Eu tinha paciência. Acho que era a única coisa que eu realmente fazia bem. Só isso? Ele perguntou com um meio sorriso. Só ter paciência? Não é grande coisa. Para quem está caindo, às vezes, a única coisa que importa é ter alguém que saiba segurar sem soltar rápido. Ele respondeu. Paciência é uma riqueza que o mundo anda pobre. Não chame de pouca coisa. Houve uma pausa. O vento ficou um pouco mais frio. Alguns carros passaram devagar. Uma moto fez barulho ao longe. Eu senti uma parte de mim, bem pequena, reagir. Como se alguém tivesse tirado o pó de uma prateleira que eu nem lembrava que existia. Depois de um tempo, Augusto olhou para o relógio. Você já jantou? Perguntou. Não tô com fome. Isso não foi o que eu perguntei. Eu dei de ombros sem responder. Vem comigo até ali na esquina, ele disse, levantando-se. Se depois você quiser voltar para essa calçada, eu volto aqui com você. Mas por hora deixa eu pelo menos te pagar um prato de comida quente. A gente continua falando mal da vida por lá. Eu hesitei. Não queria dar trabalho, não queria parecer que estava me aproveitando. Ao mesmo tempo, percebi que já fazia horas que eu não comia nada. Levantei devagar. As pernas pareciam mais pesadas do que antes. Caminhamos alguns quarteirões em silêncio, até um pequeno restaurante simples, um daqueles que servem prato feito, com cheiro de comida de casa. Lá dentro o ambiente era abafado, mas acolhedor. Barulho de talheres, conversas baixas, televisão ligada num canal qualquer. Sentamos numa mesa perto da janela. Ele pediu 2 pratos feitos sem consultar muito o cardápio. Não precisa se acostumar com isso, viu? Comentou com leveza. Não pretendo te adotar hoje. Só quero ter certeza de que, quando você voltar para casa, não vai ser com o estômago e a alma vazios ao mesmo tempo. Enquanto esperávamos a comida, ele fez algumas perguntas simples. Minha idade, se eu morava com alguém, o que eu gostava de fazer. Eu me peguei respondendo sem o peso de ter que me justificar. Contava sobre minha mãe, sobre os cursos que tentei fazer, sobre o emprego que tinha perdido. Não escondi que estava me sentindo um fracasso, mas, pela primeira vez, falar isso em voz alta não veio acompanhado de vergonha. Veio acompanhado de um certo alívio. Quando os pratos chegaram, eu percebi o quanto estava faminto.
Arroz, feijão, bife acebolado e salada. Nada demais, mas o cheiro me trouxe uma familiaridade antiga. Comi devagar no começo, depois com mais vontade, como quem lembrava que ainda era feito de carne e osso, não só de preocupação. Depois de um tempo, Augusto disse: "Você falou que sente que ninguém mais acredita em você. E pelo que entendi, você também já não acredita muito, estou certo?" Assenti com a cabeça. "Então, hoje vamos fazer o seguinte. Por uma noite, eu empresto a você a minha fé. Não fé religiosa, embora eu tenha a minha, mas fé de que alguém como você não está pronto para ser jogado fora assim. Você aceita?" Aquela frase me desconcertou. Eu empresto a você a minha fé. Nunca ninguém tinha falado comigo daquele jeito. "E o que eu tenho que fazer?" Perguntei desconfiado. "3 coisas", ele respondeu contando nos dedos. Primeira, chegar em casa hoje. Segunda, amanhã de manhã, tomar banho, colocar a melhor roupa simples que você tiver e sair de novo, não para fugir, mas para procurar. Não só emprego, também olhar, ouvir, prestar atenção. Terceira, se depois de alguns dias tudo continuar escuro demais, você volta a me procurar nesse mesmo lugar de hoje. E aí, se for o caso, a gente pensa junto em outras opções. Mas você não decide sozinho no escuro." "E por que o senhor está fazendo isso?" Perguntei ainda com um nó na garganta. "O senhor nem me conhece." Ele pousou o garfo, entrelaçou as mãos e respondeu: "Porque um dia eu estive do outro lado dessa mesa e alguém que não me devia nada fez algo parecido por mim. Eu prometi que se um dia tivesse condições, faria o mesmo por outra pessoa. Talvez hoje seja a minha chance de cumprir essa promessa. Naquele instante, eu entendi que não era só sobre mim. Havia uma história antes da minha, da qual eu estava me tornando continuidade. Não era piedade, não era caridade vazia. Era uma espécie de corrente silenciosa de gente que, em algum momento, foi resgatada quando já não via saída." Ao final da refeição, quando ele pagou a conta e nos levantamos, senti um cansaço diferente. Meu corpo ainda estava exausto, mas algo dentro de mim parecia menos pesado. Caminhamos até a esquina onde nossos caminhos se separariam. "Você lembra o caminho de volta para casa?" ele perguntou. Assenti. "Então, vá. E tenta pelo menos hoje não conversar com as vozes que dizem que você é um peso. Se tiver dificuldade, lembra só de uma coisa. Hoje, alguém que te viu desarrumado, triste, sem currículo na mão, olhou para você e achou que valia a pena acreditar de novo. Nem que seja um pouco. Isso, por si só, já diz algo sobre você." Eu agradeci, sem saber muito como. Ele anotou um número num pedaço de papel. "Se em algum momento você sentir que vai fazer uma besteira, liga antes. Não promete que vai aguentar tudo sozinho. Gente que tenta aguentar o mundo nas costas costuma desabar em silêncio." Peguei o papel e coloquei no bolso. Quando me afastei, dei alguns passos e olhei para trás. Augusto ainda estava ali, parado, como se velasse aquele trecho de calçada. Levantei a mão num aceno simples. Ele correspondeu e, então, seguiu na direção oposta. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa, ainda não havia emprego novo. As contas continuavam atrasadas, minha família continuaria com a mesma opinião sobre mim. Nada, do lado de fora, tinha mudado. Mas havia um detalhe novo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava carregando meu peso sozinho. Alguém que não sabia quase nada sobre mim tinha decidido colocar um pouco da própria esperança sobre os meus ombros. Eu não imaginei, naquela hora, até onde aquele encontro me levaria. Eu só sabia que, se eu estava voltando para casa, em vez de continuar naquela calçada, era porque um desconhecido tinha se recusado a me deixar sozinho na pior noite da minha vida. No dia seguinte, acordei com a mesma vontade de não sair da cama. Por alguns segundos fiquei encarando o teto, ouvindo os sons da casa, o barulho do filtro de água, um caminhão passando na rua, uma panela sendo colocada no fogão. A diferença é que, junto com a velha vontade de fugir do dia, veio à mente a voz do Augusto. "Hoje eu te empresto a minha fé. Amanhã você toma banho, coloca a melhor roupa simples que tiver e sai. Não para fugir,
para procurar. Eu poderia simplesmente ignorar aquilo, fingir que foi só uma boa conversa e voltar para o roteiro que eu já conhecia. Enrolar, me esconder, deixar o tempo me engolir. Mas algo, lá dentro, me incomodava. Uma espécie de vergonha boa. Como se eu não quisesse desrespeitar a confiança de alguém que mal me conhecia, e mesmo assim, tinha decidido acreditar mais em mim do que eu próprio. Levantei devagar, fui até o banheiro, liguei o chuveiro. A água morna escorrendo pelo rosto parecia empurrar para fora um pouco da sujeira invisível que eu vinha acumulando. Frases, olhares, lembranças. Vesti uma calça jeans sem rasgos, uma camiseta simples mais limpa e o tênis menos gasto. Olhei meu reflexo no espelho. Eu continuava com as mesmas olheiras, o mesmo cabelo sem muito jeito, o mesmo rosto de quem andou brigando com o mundo. Mas havia algo diferente no olhar. Não era confiança. Ainda não. Era, talvez, uma curiosidade tímida sobre o que viria depois daquela porta. Na cozinha, minha mãe mexia o café. Quando me viu arrumado, franziu a testa, surpresa. Vai aonde tão cedo? Vou procurar alguma coisa, mãe. Algum bico, alguma vaga, sei lá. Mas vou sair. Ela me olhou por alguns segundos, como se estivesse tentando entender o que tinha mudado de um dia para o outro. Depois deu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Já é um começo, disse. Só promete uma coisa. Se as portas se fecharem hoje, você volta. Não fica se castigando na rua. Assenti. Peguei o pouco dinheiro que tinha na carteira, um currículo amassado, e saí. Caminhei pela cidade com um propósito meio nebuloso, mas ainda assim diferente dos outros dias. Em vez de andar sem rumo, comecei a entrar em lugares que tinham plaquinhas na porta. Deixe seu currículo. Precisa-se de ajudante. Vaga para balconista. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas, naquele momento, o sonho tinha diminuído de tamanho. Eu só queria uma chance honesta de recomeçar. Alguns atendentes pegaram o papel com educação, outros com pressa. Em nenhum lugar houve promessas. E ainda assim, cada currículo deixado era, para mim, como um pequeno não desisti de vez. Perto do meio-dia, o estômago já reclamava. Eu estava perto de uma praça que eu raramente frequentava. Havia crianças brincando, gente vendendo coisas na calçada, um grupo de idosos em roda, conversando. Procurei um banco na sombra de uma árvore e sentei. Foi quando percebi, do outro lado da praça, um pequeno prédio com uma placa simples. Centro Comunitário Vida Nova, cursos e apoio à comunidade. Fiquei olhando para a placa por alguns instantes. Parecia um daqueles lugares que a gente passa na pressa e não se dá o trabalho de entrar. Mas as palavras cursos e apoio mexeram comigo. Lembrei da conversa com Augusto, da pergunta sobre a última vez em que eu tinha me sentido útil, ajudando alguém a entender algo. Levantei, quase sem pensar, e atravessei a praça. Lá dentro, o ambiente era simples, mas acolhedor. Uma recepção pequena, algumas cadeiras de plástico encostadas na parede, um mural com cartazes coloridos, reforço escolar, curso de informática básica, oficinas para jovens, atendimento psicológico gratuito em alguns horários. Atrás de um balcão, uma moça jovem organizava papéis. Bom dia, cumprimentei meio sem jeito. Bom dia, posso ajudar? Eu vi a placa lá fora. Vocês dão curso de informática? Damos, sim, mas as turmas estão cheias, respondeu fazendo uma pequena careta. A gente costuma abrir vagas novas a cada semestre. Senti meu ânimo murchar um pouco. Dei de ombros. Ah, entendi. Eu perguntei por quê. Eu já trabalhei em escritório, sei mexer em planilha, essas coisas. E eu também estou procurando emprego. Pensei se não teria alguma coisa que eu pudesse fazer aqui. Trabalho voluntário, qualquer coisa assim. Ela me olhou com mais atenção, como se só naquela frase eu tivesse, de fato, aparecido. Você já deu aula ou ajudou alguém com computador? Não formalmente, mas no meu antigo trabalho, sempre que alguém não sabia mexer em alguma coisa, vinha falar comigo. Eu tenho paciência, explico devagar. Ela sorriu. Paciência é o que mais falta por aqui, disse meio em tom de desabafo. Deixa eu ver uma coisa. Pegou o telefone e discou um ramal. Falou algumas palavras que eu não consegui ouvir direito.
Depois de alguns minutos, desligou. O coordenador do centro está aqui hoje. Se você puder esperar um pouco, ele pode falar com você. Posso sim. Fui até uma das cadeiras e sentei. O tempo parecia andar mais devagar naquele lugar. Crianças passavam pelo corredor, uma senhora esperava com um envelope de exames na mão. Um rapaz olhava para um cartaz de grupo de apoio. Havia no ar uma mistura de necessidade e esperança. Gente que não tinha muito, mas que ainda estava disposta a tentar. Depois de alguns minutos, um homem de meia idade apareceu no corredor, vindo em direção à recepção. Assim que ele virou o rosto, meu coração deu um salto. Eu conhecia aquele olhar. Era o Augusto. Ele também me reconheceu, primeiro com surpresa, depois com algo que eu não consegui decifrar. Chegou até o balcão, a moça fez um gesto discreto na minha direção. Esse é o Rafael, aquele rapaz que eu falei. Ele veio perguntar se tinha algum curso e comentou que sabe mexer com informática, que tem paciência para ensinar. Augusto voltou o olhar para mim. Então você veio procurar alguma coisa, disse com um leve sorriso. Fico feliz em te ver aqui. Eu estava confuso. O senhor trabalha aqui? De certa forma, sim, respondeu. Sou um dos coordenadores, o que não quer dizer que eu mande em tudo, mas quer dizer que posso arrumar encrenca de vez em quando. A resposta bem-humorada quebrou um pouco a tensão. Vamos conversar ali na sala, ele completou, apontando para uma porta ao lado. Entramos numa sala pequena, com mesa simples, 2 cadeiras e uma estante com alguns livros e pastas. Ele se sentou e me fez sinal para sentar também. Então, Rafael, me conta. O que te trouxe até aqui hoje? Contei sobre os currículos entregues, sobre a placa que vi na praça, sobre a vontade antiga de ensinar que eu nunca tinha conseguido levar adiante. Falei também da minha situação, sem dramatizar, mas sem esconder. Desemprego, contas, família descrente. Ele ouviu tudo, com aquele mesmo jeito atento da noite anterior. Eu preciso ser honesto com você, ele disse depois de um tempo. O centro comunitário não tem recursos para te contratar como funcionário agora. A gente vive de doações, projetos, ajuda voluntária, mas fez uma pequena pausa. A gente está precisando de alguém justamente para ajudar nas turmas de informática, principalmente com os adolescentes, que têm dificuldade com matéria da escola, envio de currículo, esse tipo de coisa. O senhor está dizendo que eu posso... Comecei. Estou dizendo que se você topar pode começar como voluntário, completou. Antes que você pense que isso não paga a conta, eu concordo. Mas vejo aqui uma oportunidade dupla, a de você descobrir se gosta mesmo disso, e a de eu ver na prática como você trabalha com pessoas. Não vou te prometer nada além da verdade. Talvez em alguns meses apareça um projeto com bolsa para educador, talvez não. Mas mesmo que não apareça, você vai sair daqui sabendo que não ficou parado, que não deixou suas mãos enferrujarem. Eu fiquei em silêncio, pesando aquilo. Voluntariado não resolveria minhas finanças, mas, por outro lado, tinha algo ali que nenhuma oferta de emprego qualquer poderia me dar. Sentido. Um lugar onde aquilo que eu sabia fazer de melhor, ter paciência, explicar, poderia, de fato, ser útil para alguém. Eu topo, respondi sentindo medo e entusiasmo ao mesmo tempo. Se o senhor não se importar de eu não ser formado em nada. Rafael, ele disse com firmeza, títulos são importantes em alguns lugares. Aqui a primeira coisa que a gente observa não é o diploma, é o jeito de olhar. E você olha para as pessoas como quem sabe o que é precisar de ajuda. Isso não se aprende em faculdade. Saí daquela sala com uma mistura de emoções difícil de descrever. Eu não tinha saído de lá empregado, não tinha contrato, não tinha salário, mas tinha, pela primeira vez em muito tempo, um lugar para estar e algo para oferecer. Um pedaço do dia em que eu não seria apenas o que deu errado, mas alguém que poderia de alguma forma contribuir. Na semana seguinte, comecei a acompanhar as turmas. No primeiro dia, eu estava mais nervoso do que muitos dos alunos. Eram adolescentes agitados, alguns desconfiados, outros já acostumados a ser vistos como problemáticos em outros ambientes. Sentei ao lado de um deles, que tentava criar um e-mail pela 3ª vez e errava sempre no mesmo passo. Expliquei devagar, fiz junto, repeti sem suspirar. Ele, no final, depois de conseguir,
Soltou um riso de surpresa e murmurou: Caramba, ninguém nunca teve tanta paciência comigo assim. Aquilo para mim valeu como um salário inteiro. Com o tempo, comecei a chegar mais cedo, a preparar pequenas explicações improvisadas, a anotar dúvidas comuns para pensar em jeitos mais simples de responder. Eu voltava para casa cansado, mas com uma fadiga diferente, uma fadiga boa, de quem usou o dia não apenas para sobreviver, mas para servir. Minha mãe percebeu a mudança antes de qualquer outra pessoa. Você tá com outro olhar quando chega, disse certa noite. Ainda cansado, ainda preocupado, mas outro. Contei a ela sobre o centro comunitário, sobre Augusto, sobre os alunos. Ela ouviu com atenção e no fim disse apenas: talvez essa seja, finalmente, a parte da sua história que faça sentido para você, mesmo que o resto ainda pareça todo torto. Augusto, por sua vez, me observava em silêncio. Às vezes, no fim das atividades, ele me chamava na sala para conversar. Perguntava como eu me sentia, o que mais me tinha tocado naquela semana, onde eu tinha dificuldade. Em uma dessas conversas, decidiu me contar algo sobre ele. Lembra que eu te disse que um dia estive do outro lado dessa mesa? Perguntou. Assenti. Eu fui alcoólatra por muitos anos. Perdi família, perdi emprego, perdi a confiança de quase todo mundo. Foi num centro comunitário parecido com esse que um homem, que nem me conhecia, me ofereceu uma chance de recomeçar. Primeiro, como aluno. Depois, como voluntário. O resto do tempo, eu levei anos para reconstruir. Mas foi assim que começou. De repente, tudo fez mais sentido. Ele não era apenas um homem de meia-idade generoso. Era alguém que conhecia na pele a sensação de ser descartado e, ainda assim, encontrar uma mão estendida. Então, ele continuou, quando eu vi você naquela calçada, eu não vi um fracassado. Eu vi alguém no mesmo cruzamento em que eu já estive. Se eu passasse reto, talvez você encontrasse outro caminho. Mas talvez não. E eu não quis carregar essa dúvida. Eu fiquei calado por alguns instantes, com um nó na garganta. Finalmente consegui dizer: obrigado por não ter passado reto. Ele sorriu. Ainda não me agradeça. Espera a gente ver aonde essa estrada vai dar. Eu não tinha como imaginar, naquele momento, até onde aquilo chegaria. Nem que aquele centro comunitário, com suas paredes simples e computadores velhos, seria o lugar onde meu destino começaria, de fato, a mudar. Não por um golpe de sorte repentino, mas por uma soma de pequenos encontros, de pequenos passos, de alguém que decidiu acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. E, no entanto, a vida ainda guardava uma reviravolta maior, que eu não poderia prever. Um dia em que aquela oportunidade de voluntário se transformaria em algo que mudaria não só a minha história, mas a história de outros. E esse dia começou a se desenhar quando um problema apareceu justamente no lugar onde eu achava que, enfim, estava acertando. Eu comecei a contar o tempo não mais em meses, mas em turmas. A turma da manhã que tinha o João tímido e a Ana nervosa. A turma da tarde dos meninos que faziam piada com tudo, mas tremiam na hora de enviar o primeiro currículo. O centro comunitário virou uma espécie de segunda casa. As paredes, antes estranhas, passaram a ter histórias. Cada rosto que entrava pela porta carregava um peso invisível e, ao mesmo tempo, um pedido silencioso de chance. Com o passar das semanas, eu fui assumindo mais funções. No começo, apenas ajudava com comandos simples, criação de e-mail, digitação. Depois, Augusto começou a me pedir para preparar pequenas aulas, como montar um currículo básico, como escrever um texto simples, como anexar um arquivo. Eu, que sempre tive medo de falar em público, comecei a descobrir uma voz que eu não sabia que tinha. Não era uma voz segura o tempo todo, mas era uma voz que não mentia. Eu dizia muitas vezes: eu também não sei tudo, mas vamos descobrir juntos. E era curioso como isso, em vez de diminuir o respeito, o aumentava. Um dia, Augusto me chamou na sala dele com um papel na mão. O pessoal de uma empresa parceira está interessado em visitar o centro, disse. Eles têm um programa de responsabilidade social e estão procurando projetos para apoiar. Querem ver como funcionam as turmas,
conhecer os alunos, entender o impacto. Eu senti um misto de empolgação e medo. E o que isso significa na prática? Significa que, se tudo correr bem, podemos conseguir recursos para melhorar a sala de informática, comprar computadores novos, talvez até criar algumas bolsas para os voluntários mais ativos. Ao ouvir a palavra bolsas, meu coração acelerou. Eu sabia que isso poderia ser uma chance de, finalmente, juntar o que me dava sentido com o que eu precisava financeiramente. Eles vêm quando? Perguntei. Daqui a 2 semanas. Quero organizar as coisas com calma, sem fazer espetáculo. Só mostrar a verdade do que a gente faz aqui. A partir daquele dia, o centro pareceu ganhar outro ritmo. Não era medo de julgamento, mas vontade de mostrar o que ali acontecia longe dos holofotes. Eu e outros voluntários arrumamos a sala de informática, organizamos cabos, limpamos teclados, colamos cartazes feitos pelos alunos com pequenas metas. Aprender a mandar e-mail, conseguir meu primeiro emprego, perder a vergonha de perguntar. No dia marcado, os representantes da empresa chegaram. Eram 3. Uma mulher de blazer claro, um homem de camisa social e um rapaz mais jovem, provavelmente estagiário. Augusto os recebeu, apresentou a estrutura, falou com calma sobre a missão do centro. Em determinado momento ele virou para mim. Esse é o Rafael, um dos nossos voluntários mais presentes. Ele acompanha de perto a turma de informática. Acho que vale a pena vocês ouvirem um pouco o que ele tem visto aqui. Se essa mesma frase tivesse sido dita meses antes, eu teria tido vontade de enfiar a cabeça num buraco. Mas naquele dia respirei fundo, enxuguei discretamente as mãos na calça e comecei a falar. Contei sobre os alunos que chegaram com medo de encostar no computador e agora enviavam currículos sozinhos. Sobre os adolescentes que descobriram que sabiam mais do que imaginavam. Sobre pais que voltaram a estudar para ajudar os filhos. Não fiz discurso bonito. Falei como quem conta o que viu, com o coração ainda aprendendo a confiar na própria verdade. A mulher do blazer fez algumas perguntas, anotou coisas em um caderninho. O rapaz jovem puxou conversa com alguns alunos. O homem da camisa social observava tudo em silêncio, como quem está medindo não apenas números, mas ambientes. No fim da visita, agradeceram, apertaram mãos e disseram que entrariam em contato. Eu tentei não criar expectativa. Depois de tanta porta fechada, eu tinha aprendido a não depositar minha paz em possibilidades. Ainda assim, à noite, deitado na cama, eu me pegava imaginando como seria se uma bolsa realmente viesse. Se eu pudesse, enfim, contribuir com as contas de casa, não apenas com palavras de "eu vou dar um jeito", mas com algo concreto. Alguns dias se passaram. O ritmo voltou ao normal. Até que, numa tarde de terça-feira, o telefone do centro tocou e a recepcionista veio chamar Augusto com certa urgência. Ele atendeu na sala ao lado, a porta entreaberta. Eu não ouvia as palavras exatas, mas percebia pelo tom que algo importante estava sendo tratado. Quando ele desligou, ficou alguns segundos parado, segurando o aparelho como quem organiza pensamentos. "Rafael", chamou finalmente. "Pode vir aqui um instante?" Entrei com um frio na barriga. Era a empresa parceira, ele explicou. Eles querem começar o apoio. Vão doar computadores novos, ajudar com manutenção e também oferecer uma bolsa para um educador fixo de informática. Meu coração disparou. Antes que eu criasse coragem de perguntar, ele continuou. "Eu indiquei você." A sensação foi como se alguém tivesse empurrado a janela de um quarto escuro e entrasse uma luz forte demais. Eu não sabia o que responder. "Mas, tem certeza?" balbuciei. "Eu nem sou formado, não tenho diploma." "Eles não estão comprando um título", respondeu Augusto. "Estão investindo no trabalho que já está sendo feito. E o trabalho é seu tanto quanto meu. Vão querer te entrevistar, claro. Não posso decidir por eles. Mas já deixei claro que, se quiserem entender o que acontece aqui, precisam ouvir você." Eu senti os olhos encherem d'água. "E se eu falhar?" Perguntei, num quase sussurro, revelando o medo mais fundo. Ele me olhou com firmeza. "Então você vai falhar tentando dar seu melhor, o que é muito diferente de falhar fugindo.
A entrevista foi marcada para a semana seguinte, dessa vez na sede da empresa. O nome me soava familiar. Quando recebi o endereço, senti um aperto no peito. Ficava muito perto do prédio onde eu trabalhava antes, na empresa de logística. A lembrança da demissão, da sala fechada, do peso da culpa, voltou inteira. No dia da entrevista, acordei mais cedo que o necessário. Escolhi a roupa mais arrumada que eu tinha. Passei a mesma calça 2 vezes com o ferro, ajeitei o cabelo como pude. Minha mãe me viu pronto, e desta vez não comentou o medo. Apenas colocou a mão sobre o meu ombro e disse: "Vai lá. Seja honesto. Se essa porta for sua, ela não vai se fechar por engano." Peguei o ônibus com o currículo na pasta e uma mistura de passado e futuro na cabeça. Ao chegar ao prédio, olhei por alguns segundos para a fachada de vidro, para as pessoas entrando com seus crachás reluzentes. Uma parte de mim queria correr de volta. Outra parte lembrava do comedor simples onde Augusto me ofereceu o primeiro prato de comida e disse: "Hoje eu te empresto a minha fé." Fui anunciado na recepção. Subi de elevador, sentei na sala de espera. Depois de alguns minutos, a mulher do blazer da visita ao centro apareceu, desta vez sem blazer, com uma blusa social clara. "Rafael, né?" Sorriu. "Que bom que veio. Pode entrar." A sala de entrevista era simples, uma mesa, 3 cadeiras. Além dela, estavam um rapaz jovem e um senhor de óculos, que se apresentou como diretor de projetos sociais da empresa. As perguntas começaram. Como eu tinha conhecido o centro comunitário, o que eu fazia lá, como eram as turmas, como eu lidava com alunos difíceis. Em alguns momentos, eu me esquecia de que era uma entrevista e falava como se estivesse de novo na sala de informática, contando sobre cada rosto, cada dificuldade. Tudo corria relativamente bem, até que o diretor, olhando um papel sobre a mesa, levantou uma questão. "Vejo aqui na sua ficha que você trabalhou numa empresa de logística e foi desligado por um problema com erro em entregas. Pode me falar sobre isso?" Aquele era o fantasma que eu sabia que apareceria em algum momento. Meu peito apertou. Poderia, ali, minimizar, mudar de assunto, empurrar a culpa. Mas eu me lembrei da promessa que fiz a mim mesmo depois da conversa com Augusto. Se eu fosse derrubado de novo, que fosse com a verdade inteira. "Posso sim", respondi respirando fundo. "Houve um erro em um lote de entregas e os registros estavam no meu login. Eu sempre tive o cuidado de conferir as planilhas, mas naquele momento, em meio à pressão de corte de gastos, a empresa decidiu que a responsabilidade seria minha. Fui dispensado. Não tive de verdade a chance de uma investigação mais profunda. Não tenho como provar que não errei. O que eu sei é que nunca tive intenção de prejudicar ninguém e que aquele dia virou um ponto de virada para mim. Eu podia ter me afundado de vez, mas acabei chegando ao centro comunitário. E lá eu aprendi que eu não sou apenas o meu pior dia." Houve um silêncio. O rapaz mais jovem me olhava com uma expressão que eu não conseguia ler. A mulher do blazer parecia pesar as minhas palavras. O diretor recostou na cadeira. "Agradeço a sinceridade", ele disse, por fim. "De fato, todos nós temos dias em que erramos. O importante é o que fazemos com eles depois." Ele fez mais algumas perguntas práticas sobre disponibilidade de horário, sobre como eu lidaria com um aluno que quisesse desistir. Por fim, agradeceu minha presença, disse que entrariam em contato. Saí da sala com a sensação de ter tirado uma pedra pesada do peito. Talvez eles não me escolhessem. Talvez optassem por alguém com um currículo mais bonito, com um histórico mais limpo. Mas pela primeira vez, a decisão não seria baseada em uma versão distorcida de mim. Seria baseada no que de fato eu era. Alguns dias depois, enquanto eu arrumava os cabos da sala de informática, Augusto entrou com o telefone sem fio na mão e um meio sorriso no rosto. "É para você." Peguei o aparelho, tentando manter a mão firme. "Alô?" Era a voz da mulher do blazer. "Rafael, aqui é a Elisa, da empresa. Conversamos e decidimos que gostaríamos de começar a parceria com o centro comunitário, tendo você como bolsista responsável pela área de informática. Não será um salário alto, mas é uma bolsa fixa, por tempo inicialmente determinado. E se o projeto crescer, podemos rever isso.
Por alguns segundos eu pensei que não tinha ouvido direito. Você está dizendo que eu fui escolhido? Estou dizendo que alguém aqui decidiu acreditar na indicação do Augusto, e principalmente na pessoa que conheceu na entrevista, respondeu. E no fundo, não é uma decisão só nossa. É uma decisão sua também. Você aceita? Os olhos arderam. A resposta saiu quase antes do pensamento. Aceito sim. Muito obrigado. Quando desliguei, Augusto me olhava com os braços cruzados e um brilho discreto nas pupilas. E então, eles me escolheram. Vou ser o bolsista de informática. Ele abriu um sorriso que eu nunca tinha visto daquele tamanho. Então agora você pode, com toda a justiça, dizer para você mesmo que seu destino começou a mudar. Não por mágica, mas porque, naquele dia na calçada, você decidiu não ignorar uma mão estendida. Eu sentei na cadeira, as pernas de repente sem força. Naquela noite, voltando para casa, a cidade parecia a mesma. As ruas, o ônibus cheio, o barulho. Mas havia um detalhe novo e imenso. Depois de tanto tempo sendo visto como problema, eu tinha sido escolhido para ser parte da solução em algum lugar. E essa escolha tinha começado com um desconhecido que se recusou a passar reto. Eu ainda não sabia que essa seria apenas a primeira parte da transformação, que mais adiante, o mesmo passado que quase me afundou voltaria à tona, e eu teria que decidir se faria o que sempre fiz, me encolher, ou se pela primeira vez ficaria de pé por inteiro. Os primeiros meses como bolsista no centro comunitário foram como aprender a andar de novo, só que com outras pernas. Eu tinha horário, tarefas, responsabilidades. O crachá simples com meu nome não tinha o glamour de empresas grandes, mas para mim era um símbolo poderoso. Alguém me via como parte fixa de um lugar, não apenas um peso temporário. Meu salário não era grande, mas quando recebi o primeiro pagamento, a sensação de voltar para casa com algo que eu mesmo tinha conquistado, depois de quase ter desistido de tudo, foi uma das maiores vitórias que já experimentei. Minha rotina mudou. De manhã, eu ajudava a organizar materiais, respondia dúvidas por telefone, ajustava os computadores velhos que ainda resistiam. À tarde, conduzia as turmas. À noite, muitas vezes, ficava pensando em atividades novas, em maneiras mais simples de explicar coisas difíceis. Eu comecei a perceber que, na verdade, eu nunca fui desorganizado como tanto me disseram. Eu só estava tentando me organizar em um lugar que não cabia em mim. Ali no centro, havia espaço para meu jeito cuidadoso de ver o mundo. Os alunos começaram a confiar em mim. Alguns chegavam mais cedo só para contar sobre uma entrevista de emprego, sobre uma nota melhor na escola, sobre um medo que tinham. Um rapaz, certa vez, ficou para trás depois da aula e me disse envergonhado: "Professor." Ele hesitou na palavra, mas eu não o corrigi. "Posso te perguntar uma coisa que não tem nada a ver com computador?" Assenti. Ele falou sobre a família, sobre brigas em casa, sobre a sensação de ser o problema de todos. Enquanto eu o ouvia, era como se eu ouvisse um eco da minha própria história. Não lhe dei respostas prontas. Falei apenas sobre o que eu sabia, que às vezes o mundo nos dá papéis que não correspondem ao que somos e que leva tempo até a gente aprender a devolver o que não serve. Quando ele foi embora, parecia um pouco mais leve. Eu, por minha vez, saí daquela conversa com um respeito novo pelo caminho que eu tinha percorrido. De repente, a dor que quase me destruiu estava se transformando em ponte. Foi nesse período que Augusto começou a me pedir para auxiliá-lo em outros assuntos além da informática. Reuniões com parceiros, planejamento de novas turmas, conversas com possíveis voluntários. Eu estranhava quando ele dizia frases como "quero ouvir o que você acha" ou "vamos decidir juntos". Eu, que passei a vida ouvindo que a gente ainda está esperando ver para que ele veio, agora ouvia que minha opinião tinha peso. Esse contraste doía e curava ao mesmo tempo. Certo dia, ele me chamou em sua sala com uma expressão um pouco diferente. "Precisamos conversar sobre algo novo", disse, apontando para uma cadeira. Sentei, esperando boas ou más notícias com o mesmo coração acelerado. "A empresa parceira está satisfeita com o andamento do projeto", começou. "Eles querem ampliar a atuação conosco. Estão pensando em fazer um programa de formação para jovens aprendizes em algumas empresas da região.
E sugeriram que, para preparar os adolescentes, a gente ofereça um módulo especial de preparação para o mercado de trabalho. Isso é ótimo, respondi, já imaginando os rostos dos alunos ao receber uma chance assim. É ótimo, sim, confirmou Augusto. Mas tem um detalhe. Uma das empresas que se ofereceu para receber esses jovens é justamente a empresa de logística onde você trabalhou. O chão pareceu se deslocar um pouco sob meus pés. Em um segundo, o cheiro da antiga sala, o som do relógio de ponto, o rosto do meu ex-chefe, o corredor no dia da demissão, tudo voltou nítido demais. Eles não sabem que eu estou aqui, continuei. Mas, se o programa avançar, é provável que um dia os representantes venham nos visitar. Ou que você precise ir até lá. Pode ser que reencontre pessoas do seu passado. Fiquei em silêncio. Havia ali um conflito invisível. De um lado, a vontade de proteger os jovens e ajudar a abrir portas. De outro, o medo de encarar, mais uma vez, o lugar onde eu tinha sido reduzido à palavra erro. Eu posso pedir para mudar a empresa, disse ele. Explicar que, por questões pessoais, talvez não seja o melhor lugar para mim como coordenador. Mas antes de decidir por você, eu quis te ouvir. As palavras demoraram a sair. Eu olhava para as minhas mãos, lembrando de quando elas tremiam segurando a mochila no dia da demissão. Lembrava de quando eu andava até o ponto de ônibus com a sensação de que todo mundo sabia quem eu era. O que atrapalhou o setor? Agora, aqueles mesmos dedos mexiam em teclados de um centro comunitário onde eu era chamado de professor. Era como se dois mundos, que eu tinha tentado manter separados, estivessem prestes a se encontrar. Eu não quero que os meninos percam uma oportunidade por causa do meu medo. Falei, por fim, se essa empresa pode abrir portas para eles, seria injusto eu pedir para tirar, só porque eu tenho história lá. Se eu tiver que encontrar alguém de lá de novo, que seja com o Rafael de hoje, não com o Rafael daquele dia. Augusto me observou com um olhar de quem vê mais do que as palavras. Então vamos em frente, disse. Juntos. Algumas semanas depois, a visita foi marcada. Representantes de várias empresas viriam conhecer o centro e o programa de jovens aprendizes. Entre elas, a de logística. Na véspera, o nervosismo me acompanhou até o travesseiro. Eu me perguntava o que faria se encontrasse o antigo chefe, se ele me reconheceria, se lembraria de mim apenas pelo erro. Em determinado momento da insônia, sentei na cama e respirei fundo, lembrando de algo que Augusto me dissera em um dos nossos primeiros encontros. Você não é apenas o seu pior dia. No dia da visita, o centro estava mais movimentado que o normal. Adolescente ajeitando a blusa, voluntário arrumando cadeiras, cartazes fixados com esmero. Eu tentava me concentrar nas explicações que daria sobre o módulo de informática, mas uma parte do meu coração vigiava a porta. Quando, finalmente, o grupo da empresa de logística entrou, meu peito apertou. Entre eles, reconheci dois rostos, o antigo chefe direto e o gerente que tinha assinado minha demissão. Eles vinham conversando, pastas na mão, crachás no peito, olhares profissionais. Por um segundo, pensei em me esconder atrás dos monitores, mas logo em seguida, uma cena se impôs na minha mente. A do jovem que dias antes tinha dito: "Ninguém nunca teve tanta paciência comigo assim." Eu me dei conta de que, naquele dia, eu não estava ali por mim apenas. Eu estava por eles. Augusto fez as apresentações gerais. A certa altura, apontou para mim. Este é o Rafael, responsável pela área de informática e parte do acompanhamento dos jovens. Ele tem estado na linha de frente com os alunos. Meus olhos cruzaram com os do meu antigo chefe naquele momento. Houve um pequeno sobressalto. Ele demorou um segundo para me reconhecer, mas quando reconheceu, a surpresa foi evidente. "Rafael", disse quase sem disfarçar. "Bom dia", respondi, com a voz tão firme quanto eu consegui. "Seja bem-vindo." O gerente, ao lado, também me olhava com uma mistura de curiosidade e constrangimento, como quem vê um fantasma em cenário inesperado. Houve um silêncio curto, que parecia longo demais. Em seguida, como se nada tivesse acontecido, eles se voltaram para as explicações de Augusto. Mostrei a sala de informática,
Contei sobre o método de ensino, apresentei alguns alunos que se dispuseram a falar. Um deles, com um orgulho tímido, contou que, graças às aulas, tinha conseguido fazer um currículo e achar uma vaga de jovem aprendiz em outro bairro. Enquanto ele falava, eu percebia, de relance, os representantes observando não só os equipamentos, mas os rostos. Quando a apresentação terminou, eles agradeceram, fizeram elogios ao trabalho do centro e se prepararam para ir embora. Foi então que o meu antigo chefe se aproximou um pouco atrás dos outros. Rafael, começou evitando um pouco o contato direto de olhos. Posso falar com você por um instante? O coração voltou a acelerar, mas eu assenti. Fomos até um canto mais afastado da sala, onde as vozes dos outros chegavam apenas como um murmúrio ao fundo. Eu não fazia ideia de que você estava aqui, ele disse. Fiquei surpreso. Eu também não sabia que vocês participavam desse tipo de projeto, respondi com sinceridade. Houve um intervalo de silêncio. Ele parecia procurar palavras num lugar onde nunca tinha ido antes. Naquele dia, na empresa, começou finalmente. A situação estava muito pesada. A diretoria pressionando, os números caindo, o clima de medo. O erro nas entregas foi a gota d'água. Alguém precisava ser responsabilizado. Eu me lembro, disse sem rancor explícito na voz. E fiquei com o papel. Ele desviou o olhar por um instante. Não estou dizendo isso para me justificar. Só para admitir que talvez não tenhamos sido justos com você. Eu poderia ter defendido uma apuração mais profunda. Poderia ter considerado seu histórico. Não fiz. Fui prático. Hoje, vendo você aqui, fazendo esse trabalho, eu me pergunto se não teríamos perdido um bom funcionário por não saber lidar com o momento. Ouvir aquilo foi estranho. Não era uma desculpa perfeita, nem uma confissão heróica. Era um reconhecimento tímido, mas real, vindo de alguém que sempre se escondeu atrás de relatórios. Eu respirei fundo. Eu também tive raiva por muito tempo, confessei. Me senti usado, descartado. Achei que aquele dia definiu quem eu era. Mas, se eu não tivesse sido demitido, talvez nunca tivesse chegado ao centro comunitário. Talvez nunca tivesse conhecido o Augusto. Talvez nunca estivesse aqui, vendo esses meninos tentando um futuro diferente. Eu passei muito tempo culpando vocês. Hoje, acho que vejo aquele dia como uma porta forçada. Dói, mas me trouxe para outro lugar. Ele me olhou, desta vez nos olhos. De qualquer forma, eu sinto muito, disse. Simples. Não sei se isso muda algo, mas precisava dizer. Pela primeira vez, eu vi nele não o chefe rígido, mas um homem que, como eu, também estava aprendendo a lidar com os próprios erros. Uma frase de Augusto me veio à mente. Quando a gente enxerga a humanidade do outro, a vontade de vingança diminui. Muda sim, respondi. Pelo menos muda a forma como eu vou lembrar daquela porta se fechando. E já que estamos aqui de frente para um grupo de jovens que não tem espaço para muitos tombos, talvez a melhor forma de fazer algo diferente seja garantir que, se eles errarem lá dentro, sejam tratados como gente que ainda pode aprender. Ele assentiu, sério. Essa é a ideia do programa, disse. E se você topar, quero muito que nos ajude a lembrar disso quando começarmos. Nos despedimos com um aperto de mão que, para mim, foi muito mais do que um gesto educado. Foi o fim de um capítulo em que eu era apenas o demitido por erro, e o início de outro em que eu, além de educador, passava a ser alguém capaz de influenciar como outros seriam tratados. Naquela noite, ao chegar em casa, sentei na cama com a mesma sensação de cansaço dos tempos antigos, mas com um conteúdo completamente diferente. Contei tudo à minha mãe. O reencontro, as palavras, o pedido de desculpas. Ela ouviu em silêncio, e ao final deu aquele sorriso de quem enxerga além. Tá vendo, filho? Lembra quando eu dizia que Deus escreve certo por linhas que a gente acha tortas demais? Murmurou. Não é que o que aconteceu foi bonito, foi doloroso, mas, se hoje você tem história para contar que consola os outros, é porque sobreviveu a coisas que quase te mataram. E não endureceu. Ao deitar, lembrei de como, meses antes, eu olhava para o teto sem vontade de levantar. Agora eu olhava o mesmo teto, mas com outra pergunta no peito, bem diferente de pra quê. A pergunta agora era,
Como é que eu posso usar tudo isso para que alguém não desista no mesmo ponto em que eu quase desisti? Essa mudança silenciosa, que ninguém via de fora, era na verdade a maior transformação. Eu deixava pouco a pouco de ser aquele rapaz à espera de que alguém acreditasse em mim para me tornar alguém capaz de acreditar nos outros. E ainda que eu não soubesse com clareza, era justamente essa mudança que me levaria ao desfecho da história. O dia em que eu teria a chance de fazer, por alguém à beira do abismo, exatamente aquilo que Augusto fez por mim. O tempo seguiu seu curso, como sempre segue, mesmo quando a gente ainda está preso em capítulos antigos por dentro. O centro comunitário cresceu. As turmas aumentaram, novas oficinas surgiram, mais rostos passaram a fazer parte da história. O programa de jovens aprendizes com as empresas parceiras começou a funcionar. Alguns dos adolescentes que mal sabiam ligar um computador conseguiram meses depois entrar em um escritório pela porta da frente, não como alguém que foi fazer um favor, mas como alguém que estava ali porque tinha algo a oferecer. Eu continuava na informática, mas meu papel já não cabia mais só naquela sala com monitores. Muitas vezes, eu participava das entrevistas internas, ajudava a escrever relatórios, acompanhava os jovens nos primeiros dias em certos lugares. Às vezes, era chamado para resolver problemas que nada tinham a ver com tecnologia. Crises de ansiedade, medo de encarar o primeiro emprego, conflitos familiares que ameaçavam fazer tudo desandar. Minha experiência de quase desistir tinha virado um tipo de farol silencioso. Eu sabia identificar no rosto de alguém aquela expressão de quem está por um fio. Em uma tarde de sexta-feira, chuvosa como aquela em que eu encontrei Augusto pela primeira vez, eu estava saindo do centro um pouco mais tarde que o normal. Tinha sido um dia cheio, com computadores travando, impressora dando problema, reuniões e uma aula extra que eu encaixei para ajudar um rapaz que ia fazer uma entrevista importante na segunda-feira. Quando fechei a porta, a praça na frente do prédio estava quase vazia. As pessoas apressadas se protegendo da chuva, com guarda-chuvas coloridos, o chão refletindo as luzes dos postes. Eu tinha duas opções de caminho para casa. O de sempre, mais curto, ou um outro, um pouco maior, que passava por uma avenida larga. Não sei explicar por quê, mas naquele dia resolvi ir pelo caminho mais longo. Talvez para respirar um pouco mais, talvez para deixar a chuva lavar a semana antes de chegar em casa. Desci a rua devagar, enfiando as mãos no bolso da jaqueta, sentindo o cheiro de asfalto molhado. Quando virei a esquina da avenida, vi, à distância, uma cena que me fez parar. Na calçada, sentado no meio-fio, um rapaz de uns 20 e poucos anos encharcado, cabeça baixa, mãos entrelaçadas na nuca. Os carros passavam perto, borrifando mais água, e ele nem se mexia. O gesto, a postura, o jeito de encolher o corpo. Era como se eu estivesse vendo uma fotografia antiga de mim mesmo. Meu primeiro impulso foi desviar o olhar. Não se mete, Rafael. Todo mundo tem seus problemas. Você está cansado, quer ir para casa. Dei mais alguns passos tentando convencer a mim mesmo de que não tinha nenhuma obrigação ali. Mas a cada passo, a lembrança da minha noite no meio-fio voltava, nítida. O gosto de derrota, o peso do silêncio, a sensação de que ninguém via. E junto com essa lembrança vinha outra imagem, a de um homem grisalho, de camisa simples, que poderia ter passado reto, mas não passou. Parei, respirei fundo, voltei os poucos passos que já tinha dado. Cheguei perto, sem fazer barulho demais. De perto, podia ver que o rapaz tremia um pouco, não só de frio. Devia ter a minha idade de alguns anos atrás. Não parecia morador de rua. As roupas estavam molhadas, mas não rasgadas. O tênis era comum, de alguém que saiu de casa sem planejar demorar tanto. Era simplesmente alguém fora de lugar. Por um momento, fiquei em dúvida sobre como começar. Não queria invadir, não queria parecer curioso demais. E lembrei, então, da primeira frase que Augusto me disse naquela calçada distante. Você está bem, rapaz? Usei as mesmas palavras. Ele demorou alguns segundos para reagir. A voz pareceu arrancá-lo de um buraco profundo. Levantou o rosto devagar. Os olhos estavam vermelhos, a expressão entre raiva e cansaço.
Tô ótimo, respondeu com ironia. Só vim aqui para apreciar a paisagem. Sorri de leve. Eu reconhecia aquele tom, porque já tinha usado igual. Se você quiser que eu vá embora, eu vou, falei com calma. Mas e se for só um daqueles dias em que a gente precisa não ficar invisível, eu posso sentar aqui por uns minutos. Ele franziu a testa, confuso. Não esperava essa resposta. Não esperava, eu suspeitava, ser tratado como alguém que ainda podia escolher. Faz o que você quiser, murmurou. Minha vida já virou espetáculo de qualquer jeito. Ao escutar a frase, tive certeza. Eu precisava ficar. Sentei no meio-fio, deixando um espaço respeitoso. Ficamos alguns segundos em silêncio, apenas ouvindo a chuva fina, o barulho dos carros, o vento. Qual é o seu nome? Perguntei suavemente. Diego. Prazer, Diego. Eu sou o Rafael. Ele deu de ombros, como quem diz, e daí? Era natural. Eu também já tinha estado tão mergulhado na própria dor que o nome dos outros parecia detalhe. Morar por aqui? Arrisquei. Não importa. Ele não queria conversar sobre geografia. Eu entendi. Mudei a pergunta. E o que te trouxe para essa calçada hoje? Usei quase as mesmas palavras que tinha ouvido um dia. Dessa vez ele bufou, irritado. Cara, você nem me conhece. Se eu começar a falar, você vai me encher de conselho, dizer que é fase, que Deus sabe o que faz, que eu tenho que ser forte. Eu tô cansado de gente que aparece para me dizer o que eu tenho que sentir. Eu respirei fundo. Aquilo doía porque era verdadeiro. Prestei atenção na escolha das palavras. Eu não vim te dizer o que você tem que sentir, respondi. Só vim dizer que, se você quiser falar, eu posso ouvir. E se você não quiser, a gente só divide a calçada. Às vezes, isso já é mais do que a gente tem. Ele me olhou de lado, desconfiado. Havia algo na expressão dele que dizia: isso é diferente do que eu estou acostumado, mas eu não sei se posso confiar. Depois de um tempo, falou num tom menos agressivo. Você sempre aborda desconhecidos na rua? Sorri. Não. Na verdade, eu quase nunca fiz isso. Mas um dia eu estava sentado numa calçada, muito parecido com você agora, e um desconhecido resolveu fazer isso por mim. Se ele tivesse passado reto, talvez eu não estivesse aqui hoje. Houve uma pausa. Essa frase parecia ter fisgado algo nele. E isso ajudou? Perguntou com um fio de curiosidade. Ajudou a não tomar a pior decisão da minha vida no pior dia da minha vida, respondi com honestidade. Não resolveu tudo na hora. Não apagou as dívidas, nem consertou as pessoas que tinham me machucado. Mas foi o primeiro sinal de que eu ainda não tinha sido totalmente esquecido. Diego abaixou a cabeça, mexeu nas mãos. Hoje eu recebi a mensagem que faltava, disse com a voz embargada. A mensagem que me fez perceber que, para minha família, eu sou só um peso mesmo. Qual foi? Ele respirou fundo. Você é uma decepção, Diego. A gente já tentou de tudo. Agora se vira. Foi isso, da minha mãe. Aquela frase cortou algo dentro de mim. Não porque eu tivesse ouvido exatamente as mesmas palavras, mas porque eu conhecia a sensação de ser, de repente, colocado na prateleira dos casos perdidos. Você sabe por que ela disse isso? Perguntei com cuidado. Não no sentido de justificar, mas de entender de onde veio essa dor. Ele demorou, mas respondeu. Eu larguei a faculdade no 2º ano, começou. Ela fez de tudo para eu entrar. Bolsa, empréstimo, rifa, tudo. Só que eu entrei num curso que não era meu. Aguentei até onde deu. Quando travei de vez, ninguém quis ouvir. Virou só preguiça, frescura, falta de vergonha na cara. Além disso, não consigo manter emprego. Fico ansioso, erro, travo. Fui mandado embora de 2 lugares em menos de um ano. Hoje, quando fui conversar com meu pai sobre tentar um curso técnico mais simples, ele riu. Disse que eu devia parar de inventar moda, que eu não sirvo para nada mesmo. Ele falava com uma mistura de raiva e desespero. E enquanto falava, era como se cada palavra encontrasse um eco dentro de mim. O cenário dele era diferente, mas a sensação era a mesma, a de ser o peso que os outros não querem mais segurar.
Eu sei como é ouvir que estão esperando ver para que você veio, comentei quase sem perceber. Ou que você precisa parar de dar trabalho. Sabe qual foi a coisa mais cruel que já disseram para mim? Que talvez eu não sirva para nada. E eu acreditei nisso por muito tempo. Ele levantou os olhos, surpreso. E você ainda acredita? Sorri de leve. Hoje não. Não porque eu me trouxe sozinho até aqui, mas porque alguém um dia olhou para mim e viu mais do que o meu fracasso mais recente. E porque eu, depois de muito tempo, comecei a fazer o mesmo. Contei então parte da minha história. Não em detalhes técnicos, não num discurso longo, mas naquilo que o coração do Diego precisava ouvir. Que eu já tinha sido demitido de forma injusta, que já tinha sido chamado de peso, que já tinha pensado em desaparecer, e que, numa noite como aquela, um desconhecido me ofereceu um prato de comida e 3 tarefas simples: levantar, procurar, não decidir sozinho no escuro. E é por isso que você está aqui hoje? Perguntou com as sobrancelhas franzidas. É por isso que eu estou aqui hoje, confirmei. Porque a ajuda que eu recebi naquela noite não foi feita para morrer em mim, foi feita para continuar em alguém. Ficamos em silêncio por alguns instantes. A chuva tinha diminuído. O barulho da avenida parecia mais distante. Eu não tenho respostas prontas para sua vida, Diego, continuei. Não sei qual curso você deveria fazer, nem qual emprego seria perfeito para você. O que eu sei é que você não é só essa frase que recebeu hoje. E que se você achar que não aguenta segurar isso sozinho, eu posso te apresentar um lugar onde gente como nós passa a ser mais do que problema. Que lugar? Perguntou desconfiado, mas interessado. Um centro comunitário que trabalha com cursos, apoio. Gente que está tentando recomeçar. Eu trabalho lá. Não é milagre, não é mágica. Tem computador velho, fila, espera, dias difíceis. Mas também tem gente disposta a ouvir sem te chamar de lixo no meio da frase. Ele hesitou. Eu não sou bom com nada, murmurou. Isso não é verdade, respondi com firmeza. Você pode não ter descoberto ainda onde é bom. É diferente. Se você me disser que tentou de tudo, eu vou te perguntar. Tudo o quê? 2 ou 3 coisas que te empurraram mais ainda para baixo. Às vezes a gente só precisou tentar com as pessoas erradas. Houve outro momento de silêncio. Então, ele soltou um suspiro. Eu não sei se consigo ir lá. Tenho vergonha. Vergonha de quê? De ser quem eu virei. As palavras dele vieram como um soco suave e conhecido. Lembrei do título da história que eu vinha carregando comigo. Quando ninguém mais acreditava em mim, um desconhecido apareceu e mudou o meu destino. Era como se a vida estivesse me mostrando, naquele exato momento, a outra face dessa frase. Você não é o que fez ou deixou de fazer, falei devagar. Você é também aquilo que ainda pode fazer a partir de agora. Vergonha a gente sente quando acha que acabou. Quando descobre que ainda tem caminho, ela começa a perder força. Tirei do bolso um pedaço de papel e uma caneta. Anotei o endereço do centro comunitário e meu nome. Amanhã eu estarei lá, de manhã e à tarde. Se você aparecer, eu vou saber que, pelo menos por hoje, você escolheu não acreditar na frase que recebeu. E se você não conseguir ir amanhã, pode ir depois. Mas, se em algum momento você estiver prestes a tomar uma decisão da qual não dá para voltar, faz um favor, passa ali antes. É o mínimo que você deve a si mesmo. Ele pegou o papel, dobrou com cuidado, colocou no bolso. E se eu não der certo lá também? Perguntou com um fio de voz. Então você vai descobrir que, ainda assim, não está sozinho, respondi. E isso, às vezes, é o que impede a gente de cair de vez. Nos separamos ali. Ele ficou sentado mais um pouco. Eu segui em direção de casa, com o coração apertado e esperançoso ao mesmo tempo. Eu sabia, agora, que não podia controlar o final da história de ninguém. Mas podia fazer por outros o que tinham feito por mim. Estar presente no cruzamento. 2 dias depois, enquanto eu preparava a sala de informática para a turma da tarde, ouvi um murmúrio na recepção. A moça veio até a porta. Rafael, tem um rapaz te procurando. Meu coração deu um salto. Fui até lá. Diego estava parado, envergonhado, com uma roupa simples e um cabelo meio bagunçado.
mas com um olhar diferente daquele da calçada. Não era um olhar cheio de confiança, não ainda. Era um olhar que dizia: eu não tenho certeza, mas resolvi tentar. Você veio, falei com um sorriso que eu não conseguia esconder. Eu quase voltei para casa, ele admitiu. Mas aí pensei, se eu não der uma chance para isso, vou continuar dando chance para a mesma dor de sempre. Então, tô aqui. Naquele momento, entendi com uma clareza que me emocionou. Eu tinha me tornado, para ele, aquilo que Augusto foi para mim, um desconhecido que aparece no pior dia e oferece, não a solução mágica, mas uma alternativa, um caminho, uma esperança emprestada. Ao longo dos meses seguintes, Diego começou a frequentar as oficinas. No começo, falava pouco, olhava mais para o chão do que para a tela. Aos poucos, foi se soltando. Descobrimos, por exemplo, que ele tinha uma facilidade enorme com desenho. Arriscava rascunhos no caderno, enquanto esperava o computador ligar. Um dia propus que ele usasse essa habilidade para aprender programas de design simples. Ele se animou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não vou dizer que tudo foi fácil. Não foi. Houve dias em que ele faltou sem avisar, dias em que chegou irritado, dias em que quis largar tudo de novo. Mas a cada recaída havia uma diferença. Ele não estava mais sozinho com a própria vergonha. Agora, tinha alguém que sabia identificar o olhar de quem está prestes a cair e repetir: se não quiser tomar essa decisão sozinho no escuro, eu tô aqui. Anos depois, quando olho para trás, vejo com mais nitidez a linha que liga todos esses pontos. Vejo o Rafael sentado na calçada, pronto para desistir. Vejo o Augusto se aproximando, oferecendo um prato de comida e uma fé emprestada. Vejo o mesmo Rafael, um pouco mais inteiro, se aproximando de Diego com as mesmas mãos que um dia tremiam de medo. E vejo, sobretudo, algo maior do que nós três. Uma corrente silenciosa de gente marcando a vida uns dos outros, muitas vezes sem nem imaginar. Hoje, quando conto essa história, não é para me colocar como exemplo, nem para pintar o Augusto como um herói perfeito. Ele é um homem com erros, com falhas, com limites. Eu também. Diego também. A verdade é que ninguém aqui é personagem de filme. Somos pessoas comuns, com noites longas demais, culpas repetidas demais, silêncios profundos demais. A diferença é que, em algum momento, alguém decidiu que não ia deixar o outro afundar sozinho. Se você está ouvindo isso agora e de alguma forma se enxerga em mim, no Diego, ou até no lado de quem machucou sem perceber, eu queria te deixar duas coisas. A primeira: por mais que pareça, você não é o som de todas as frases duras que já ouviu. Você não é só o demitido e o fracassado, a decepção. Existe em você um pedaço que não foi tocado por isso, mesmo que esteja bem escondido. Às vezes, esse pedaço precisa ser lembrado por alguém de fora. Outras vezes, precisa ser lembrado pelo próprio Deus, quando todo mundo se esqueceu. A segunda: talvez hoje você ainda esteja do lado de quem precisa que alguém acredite em você. Mas guarda algo no coração. Um dia, se você sobreviver a isso, pode ser que chegue a hora de você se tornar o desconhecido na calçada de alguém. Não subestime o peso de uma pergunta sincera, de um prato de comida, de um "se você não quiser decidir sozinho no escuro, eu tô aqui". Quando ninguém mais acreditava em mim, um desconhecido apareceu e mudou o meu destino. Ele não apagou meu passado, não trocou minha história por uma nova. Ele apenas acendeu uma luz pequena o bastante para eu ver que ainda havia caminho à frente. Hoje, quando vejo alguém sentado no meio-fio da própria vida, eu me lembro disso. E se eu puder, sento ao lado, porque a vida é menos sobre grandes salvadores e mais sobre pequenos encontros que impedem a gente de desistir no pior instante. No fim das contas, talvez a maior mudança não esteja em ter um emprego melhor, ou em ganhar um salário melhor, ou em ser reconhecido como vencedor. A maior mudança aconteceu no dia em que eu percebi que não precisava mais esperar que o mundo inteiro acreditasse em mim para continuar. Bastava uma pessoa. Depois, bastava eu. E depois, bastava eu me colocar, quando fosse a minha vez, como aquele desconhecido que aparece na hora certa, com a pergunta certa,
lembrando quem está à beira do abismo de que ainda há, sim, por mais improvável que pareça, um caminho possível de volta para casa. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e enviar esse vídeo para alguém especial. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Que Deus ilumine a sua vida e a gente se encontra na próxima história.